Cruzeiro goleou o Juventude no Mineirão, mostrou o repertório de campeão, mas também ganhou alguns problemas importantes para a sequência do campeonato. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal. Já chega, se inscreve por aqui, ativa o sininho que é muito importante. E se você quer mais conteúdo de Cruzeiro, já deixa o like. O Cruzeiro recebeu o Juventude no Mineirão, venceu por 4-0 e o Leonardo Jardim começou com 4 mudanças no time titular. O Cássio estava suspenso, entrou o Léo Aragão e aí 3 escolhas que ele mesmo optou pela sequência de jogos que o Cruzeiro tem pela frente. O Matheus Pereira deu espaço para o Gabigol começar como titular, o Marquinhos entrou no lugar do Wanderson e o Lucas Silva saiu e o Eduardo entrou no lugar dele. E no começo do jogo o Cruzeiro teve sim dificuldade para impor o ritmo, alguns erros individuais também, o William pelo lado direito errando bastante, o Gabigol tendo um pouco mais de dificuldade de atuar como um camisa 10, fazendo o papel que o Matheus Pereira muitas vezes fazia. O Gabigol em muitos momentos se posicionava como um atacante para receber essa bola nas costas e não de aproximar, não fazer aquele movimento de aproximação para receber essa bola, para trocar passes com os jogadores e fazer o jogo andar, coisa que o Matheus Pereira fazia muito bem. E o Cruzeiro também perdeu a pressão assim que perdia a bola, o famoso perde e pressiona, sem o Matheus Pereira e sem o Wanderson, até porque o Marquinhos mostrou o porquê o Wanderson é titular absoluto. Por mais que o Marquinhos tenha feito uma partida ok, o Wanderson ainda entrega muita coisa a mais do que o Marquinhos, principalmente sem a bola, ele dá uma intensidade muito grande e nas movimentações, até pelo entrosamento, o Wanderson está na frente do Marquinhos. Mas um jogador que foi muito bem, aí merece o elogio, foi o Eduardo. Na questão de função do Lucas Silva, o Eduardo substituiu muito bem, não deu para sentir falta do Lucas Silva em campo, mas do Matheus Pereira no começo sim. Até que saiu o primeiro gol, e aí o Gabigol também atuando um pouco mais como esse cara da articulação na reta final do primeiro tempo, aparecendo mais para fazer o jogo com o William, o que fez o William crescer também na reta final do primeiro tempo. E aí, a partir daí, o Gabigol foi o melhor em campo. Não só pelos gols, claro, os gols são muito importantes, mas ele fazia o jogo no ataque andar, toda hora a bola passava por ele. O Gabigol, depois que entendeu melhor o jogo, foi muito bem. E o Caio Jorge também teve uma leitura muito importante do jogo, porque ele é o artilheiro do campeonato, 12 gols, mas hoje ele participou de 3 gols, deu 2 ou 3 assistências, não lembro, foram 2 ou 3. 2 assistências, o Gui me soprou aqui no jogo de hoje, e o Caio Jorge atuando como um cara da articulação, para gerar espaço até para os outros atacantes, viu que a bola não estava chegando, que ele não seria o cara da definição, começou a participar mais do jogo. Caio Jorge também, essa leitura e essa humildade de dar 2 passinhos para trás e ser o cara do passe e não o cara da conclusão da jogada, mesmo disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro, um jogo interessante do Caio Jorge também. Eu falei do Eduardo no lugar do Lucas Silva, até porque o Lucas Silva preocupa, saiu sentindo o joelho esquerdo, vai ser reavaliado amanhã, no momento que eu tô gravando esse vídeo, logo após o jogo aqui no gramado do Mineirão. E o Lucas Silva é um cara, sempre falo isso, que tem uma característica que ninguém no Cruzeiro tem. Ele é o cara de cadenciar o jogo, de dar intensidade, de aumentar ou diminuir a velocidade do time com o passe. O Lucas Silva é o cara para fazer essa transição rápida com o passe. Ele é o cara para cadenciar um pouco mais o jogo também. O Cruzeiro não tem alguém com essa característica. O Eduardo entrou no lugar dele, fez um jogo muito bom, mas com outras características ele realizou a mesma função. Então, se o Lucas Silva realmente for uma lesão grave e ficar afastado por um tempo, o Eduardo vai ser substituto imediato. O Leonardo Jardim até elogiou ele muito na coletiva. E o Matheus Pereira, a expectativa é que no dia 14 do mês que vem ele volte a trabalhar com o time, e aí falta o ritmo de jogo, falta também esse trabalho com bola, pode ser uma opção se essa lesão do Lucas Silva for um pouco maior. E o Leonardo Jardim falou que pensa em utilizar o Matheus Henrique como segundo volante, ou esse meia pela direita no lugar do Christian, ou até um meia de articulação, um meia ofensivo no lugar do Matheus Pereira, está com essa versatilidade do Matheus Henrique também. Mas foi um segundo tempo muito mais tranquilo, até pela vantagem no placar. O Cruzeiro teve mais espaço para fazer as transições em velocidade, que vai muito bem, e aí com mais tranquilidade o Cruzeiro goleou, fez 4-0. Para mim, quem mais jogou bola foi o Eduardo, mas o melhor em campo foi o Gabigol, até pelos gols e por estar ali na parte que decide sim, o Gabigol foi muito bem, então ele foi o melhor em campo, mas uma menção honrosa ao Eduardo. O Cruzeiro agora segue na liderança do Campeonato Brasileiro, 33 pontos, joga a pressão para cima do Flamengo, que está jogando no momento que eu estou gravando esse vídeo, então não dá muito para a gente projetar essa sequência, mas o papel dele o Cruzeiro está fazendo, está mostrando repertório, mostrou que sabe jogar sem a bola, como foi no jogo passado, e mostrou hoje que sabe dominar o adversário, que está preparado para vários cenários. O Cruzeiro tem um pouco mais de dificuldade
para jogar contra times que se fecham um pouco mais, e foi assim no clássico contra o Atlético. Foi o jogo que o Cruzeiro teve mais dificuldade. E hoje o Cruzeiro mostrou que tem repertório. E esse repertório, junto com você ganhar jogos, mesmo quando você está jogando mal, forma um time campeão. A gente ainda está na 14ª rodada, é cedo, mas isso põe o Cruzeiro sim como um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro jogo daquela sequência que eu falo com vocês de 9 jogos em 27 dias. O terceiro, agora o Cruzeiro pega o Corinthians fora de casa e o Ceará em casa, e aí vencendo esses 2 jogos, o Cruzeiro faria 15 de 15 pontos disputados no mês de julho, mais uma sequência puxada, que o Leonardo Jardim vai ter que rodar esse time até a partida contra o Santos, fechando essa sequência de 9 jogos após a pausa para a Copa do Mundo. Agora eu quero saber de vocês, o Gabigol tem que ser titular? Hoje jogou e foi o melhor em campo. Tem que ser o titular desse time do Cruzeiro? Comenta aí quem você tiraria para colocar o Gabigol, se ele tem que continuar no banco. Até o próximo vídeo, tamo junto, grande abraço. Mostrou o repertório e o otário do Guilherme Alves aqui dançando, sai fora, vagabundo.